E aí, beleza? Estamos na escola primária de Springfield e o diretor Skinner queria trazer uma palestra da história antiga dos Estados Unidos, com Stephen Douglas e Abraham Lincoln. O problema é que a molecada não estava muito afim de ouvir sobre política e muito menos das práticas incomuns daquela época. Aí foi só trollagem contra os atores e a apresentação foi um fracasso. E o superintendente ficou possesso de raiva com Skinner como sempre e o obrigou a fazer um concurso com os alunos para apresentar seus heróis. Quem sabe assim eles não respeitavam mais esse lance de apresentações. Skinner teve que arrumar um patrocinador de sanduba pro concurso, só coitado daqueles alunos que não tinha grana, né? Desculpe, Nelson, pessoas pobres como você ficarão com fome. Porra. Ok, então bora pro concurso então, onde Nelson começou e terminou chorando. E Lisa estava empolgada para sua apresentação de Mary Currier, a dama da ciência, pois ganharia com isso uma bolsa de estudos. Mas Martin pegou a mesma heroína de Lisa e agora ela não sabia quem apresentar, ficando chateada do lado de fora. Mas Bart deu a ela uma ideia de falar do seu pai, porque todo mundo tem um pai normal, mas ninguém tem um pai igual ao deles, que era difícil até de explicar. E ela só teria que achar alguma coisa para dizer sobre Homer Simpson. Porém, na hora da apresentação, Lisa fez um belo discurso sobre Homer, que era um completo sem noção, mas era seu herói. E foi tão eloquente dizendo que quando Homer foi árbitro de futebol, não deixou ser corrompido nem pelo seu próprio filho. Era um paizão, mas também era correto. E com isso, todos amaram o discurso de Lisa. No entanto, teve um empate e ninguém ganhou o prêmio. Mas Homer ficou extremamente contente de ser um herói e até postou aquele vídeo de Lisa do discurso no YouTube. Só que esse vídeo chegou até a FIFA e o vice-presidente da organização foi visitá-lo pessoalmente para levá-lo à Copa do Mundo, já que os árbitros estavam todos sendo constantemente subordinados nos jogos e Homer parecia ser a pessoa certa para o serviço. E tinha tanta corrupção no futebol que até o vice-presidente foi preso naquele momento. Então com isso Homer aceitou ser árbitro da FIFA e iria apitar a Copa do Mundo aqui no Brasil. E a primeira referência que Homer tinha era de entender o que era uma bola de futebol. E as senhorinhas do avião ficavam mais contentes quando assistiam novelas brasileiras, então Lisa foi gentil e trocou de lugar com uma senhora. Marge queria aprender o português e confundiu com o português de Portugal, e o piloto chamou sua atenção, pois isso era um desrespeito com a nossa língua, e em troca ele provocou uma turbulência. Ao chegar ao Brasil, o primeiro jogo que Homer ia apitar era no estádio do Corinthians em São Paulo, e o Brasil, com toda a força da sua torcida, jogaria contra Luxemburgo. E como todo mundo estava no estádio para ver o jogo, o país estava propício para ser roubado. E na apresentação dos jogadores, ele, o maior mestre das falsas lesões do mundo, foi apresentado, o craque camisa 10 do Brasil, Neymar. Ok, era a hora do jogo e Homer apitou. O Brasil já estava com 1-0 no placar e na torcida tinha até freiras de biquíni. O narrador era, claro, Galvão Bueno, puxa-saco da seleção, que não parava de gritar gol e até o comentarista não gostava dele. O Brasil ganhou e depois do jogo no jantar, rolou um clássico espetinho de bar para Homer, que comeu só a carne. E depois foi tomar um ar dizendo que a única coisa que impedia ele de morar no Brasil era o candiru, um peixe que entra na uretra. Mas nesse momento o bicheiro, dono de casa de apostas, foi falar com Homer, perguntando se ele realmente era tão incorruptível assim, já oferecendo na cara dele uma maleta cheia de dólares, mas Homer agora era um novo homem e não aceitou aquela propina furada. Só que os apostadores também iriam insistir, e no dia seguinte Homer foi apitar em Recife, Brasil contra a Espanha, onde Homer deu um cartão vermelho, mas o jogador ficou tentando comprar o cartão, que cada vez vinha com mais grana, até que virou uma bola de cartão vermelho e dinheiro, e mesmo assim Homer não foi corrompido. Depois na Amazônia tentaram comprar Homer de novo com um travesseiro cheio de grana, mas ele jogou pela janela e mesmo assim os bicheiros queriam devolver. Só que quem se deu bem nessa foi um músico de rua. Em falar em suborno, o jogo em Brasília era escancarado negócio de corrupção, tanto que mostravam até no telão a tentativa de comprar o árbitro. Até que foi apitar a semifinal no Rio de Janeiro e depois do jogo, Bart estava assistindo desenho infantil brasileiro com uma apresentadora se insinuando. Já Marge estava apanhando do caixa eletrônico, pois até tinha opção em inglês, mas ela queria fazer valer o aplicativo de tradução que ela comprou. Mulher burra! Mas que Bart estava meio incomodado.
de Homer não aceitar o suborno dos bicheiros, pois era muita grana. E segundo Homer, era porque ele era o herói de Lisa e como tal queria mostrar que era honesto. Mas Bart destruiu sua moral, dizendo que na verdade Lisa trocou na última hora de herói, pois não tinha opções e teve que falar de Homer. Nesse momento ele ficou arrasado, saindo e indo para um bar na Barra da Tijuca para provar essa tal de cana de açúcar com limão que tem aqui no Brasil, e lá os apostadores chegaram, já vendo que ele estava magoado e era a chance dele aceitar o suborno para a final da Copa do Mundo, que seria entre Brasil e Alemanha, e Homer topou. No estádio, o bicheiro deu a ele a missão. Se o Brasil ganhasse, ele levaria para casa $1 milhão, e essa era a aposta multimilionária que estava rolando, mas Lisa tentou dizer a ele para não trapacear. Só que Homer estava chateado por ela ter o enganado no discurso, porém Lisa pediu desculpas, disse que ter escolhido como herói foi a melhor coisa que ela fez, pois ele realmente mostrou ser uma pessoa boa e honesta, isso era melhor que ser uma dama da ciência. E para ela, ele realmente era um herói e ela se enchia de orgulho. Com isso, se abraçaram e agora Homer percebeu que teria que passar a perna na máfia das apostas. Tá ligado, irmão? Então era a hora do jogo da final, bem acirrado por sinal, e ninguém marcou nenhum gol. Então o menino Ney caiu sozinho, como sempre, para cavar um pênalti, e Homer teria que tomar a decisão. Marcava ou não o pênalti a favor do Brasil. Mas Homer foi honesto, não deu o pênalti, mesmo Neymar saindo de mar. E com isso a Alemanha venceu o jogo por 2-0 e levou a taça da Copa do Mundo. Claro que na saída do estádio, Homer seria eliminado pelos apostadores, mas Marge tentou falar português bem estranho por sinal, dizendo que amava seu marido e não era para os bicheiros matarem ele. E mesmo assim os apostadores não entenderam nada e iriam matar Homer da mesma forma. Só que nessa, a mãe do mafioso apostador apareceu. Disse que eles tinham uma dívida com os Simpsons, pois a garotinha trocou de lugar com ela em um voo de 15 horas. Então, como ele fez uma coisa boa para sua mãe, perdoou Homer. E Neymar ainda se fingiu de morto para dizer que foi pênalti, mas Homer continuava firme. Então, depois da Copa do Mundo, foram visitar a Amazônia para curtir o resto das férias, vendo que estavam desmatando uma parte da mata para construir um Krusty Burger e ainda usariam carne de macaco no hambúrguer. Que merda, hein? Outro clássico episódio onde fala o Brasil é quando Marge estava irritada com a conta de telefone, que veio $400 a mais com a ligação feita para o Brasil. E foram até a companhia de telefone para saber se foi um engano ou não, e lá Homer brigou com a atendente e cortaram a linha telefônica. Com isso veio vários problemas em casa, pois ficaram sem se comunicar com as outras pessoas, mas depois de Homer miseravelmente falhar tentando fazer um gato no poste, descobriram que a ligação foi feita por Lisa, que estava tentando ajudar um menino órfão no Brasil, chamado Ronaldo, que era bem pobre e precisava de ajuda, e a conta chegou a $400, pois as freiras no orfanato ficaram subordinando Lisa para mandar mais dinheiro. E com a primeira doação, Lisa recebeu uma fita de vídeo do Ronaldo, que com o dinheiro que ela mandou, ele comprou um sapato, e agora até podia fazer sapateado. E com o troco, o orfanato comprou uma porta para ele não ser mais atacado pelos macacos da cidade. É impressionante. Só que depois dessa fita, nunca mais Lisa teve notícias de Ronaldo. Então, comovido, os Simpsons decidiram ir para o Brasil. E no avião, Lisa já explicou que era só para tomar água mineral por lá, e o clima no Brasil era ao contrário dos Estados Unidos. E Homer já achou que era a terra do contrário, onde o ladrão corre atrás de polícia e a neve cai para cima. Chegaram no Rio de Janeiro e já ficaram impressionados com o Cristo Redentor, e segundo o guia, poderiam chegar a qualquer lugar da cidade em uma linha de conga. E foi assim que chegaram dançando até o hotel, onde o que eles viram é que todo mundo no Brasil gostava de futebol o tempo todo, e Homer já estava a fim de achar alguma forma de ganhar dinheiro por aqui. Os programas infantis no Brasil eram bem ousados e tinha chapéu de fruta e bebida para usar à vontade no hotel. Ok, mas era hora de procurar o tal Ronaldo, e foram para a Rocinha, achando bonitas as pequenas casinhas coloridas. Mas segundo Lisa, era porque o governo pintava elas assim, e faziam isso até com os ratos para esconder a pobreza do Brasil. Até que chegaram no orfanato e a freira que cuidava de Ronaldo disse que ele foi embora há meses e não tinham mais notícias, nem saíram para procurar, mesmo Homer achando que as freiras aqui no Brasil sabiam voar. Depois disso foram para uma churrascaria comer carne na espada, mas Lisa estava interessada mesmo em achar o Ronaldo, se dividindo para procurarem, e no dia seguinte Homer e Bart foram para a praia de Copacabana, e como eram americanos, teriam que se adaptar. O problema é que a tanguinha de Homer estava desaparecendo. De novo? Estão indo para um bom lugar.
Já Marge e Lisa foram procurar Ronaldo em uma escola de dança e, segundo o professor, estavam ensinando o rebolado brasileiro. Já Homer e Bart estavam em uma feira e Bart pediu informações sobre o Ronaldo para a vendedora de sucos, mas era apenas uma distração para os filhos dela roubarem os dois. Marge e Lisa acharam uma barraca que vendia animais vivos, que sinceramente não faz muito sentido. E Homer queria pegar um táxi para procurar o Ronaldo e acabou sendo sequestrado pelo motorista. Já que Bart se mandou e deixou ele sozinho por lá, foi levado sequestrado para a Amazônia. E era para Homer aproveitar a vista, pois estavam queimando tudo por lá. E Homer até tentou fugir pela mata, mas foi atacado por morcegos. Já Bart estava nem aí porque iria acontecer com Homer, queria mesmo era curtir o programa infantil, o TV Melões, e esperar pela ligação. Já Marge foi até a polícia, mas o guarda estava achando que ela estava afim era dele. Já na Amazônia, os sequestradores queriam 50 mil de resgate, mas o Simpson só tinha $1.200. E mesmo Homer fazendo várias ligações para Springfield, estava difícil arrumar esta grana. Os Simpsons estavam preocupados, mas Lisa acabou sendo seduzida por uma música contagiosa e era justamente o carnaval. Marge então teve que se preocupar e ao mesmo tempo dançar, pois segundo os brasileiros ninguém podia fugir do carnaval. E nesse momento a apresentadora do programa infantil estava em um carro alegórico e um flamingo conversou com Lisa. Era justamente o Ronaldo, que disse que graças ao sapato que Lisa deu a ele agora tinha um papel e era o Flamingo naquela apresentação. E mais tarde se encontraram no camarim dele, que deu o dinheiro a Lisa pro resgate de Homer, que segundo ele agora ganhava super bem como dançarino. Nossa. Ok, o resgate seria no Pão de Açúcar e dentro do bondinho, Homer até fez um álbum dos momentos que passaram junto com os sequestradores. E assim que Marge deu o dinheiro para os sequestradores, Homer pulou no bondinho, mas ele acabou estourando os cabos, fazendo o bondinho que os Simpsons estava desabar morro abaixo. Mas graças a Deus deu tudo certo no final e Homer estava feliz de ser resgatado, até agradecendo Marge com um beijo no final. O único problema agora era Bart, que foi engolido por uma anaconda, mas não tinha problema, pois era carnaval e nada de se preocupar. Bom galera, esse foi alguns episódios dos Simpsons aqui no Brasil. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui!